Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início à terceira aula nossa online, espero que todo mundo esteja entendendo. Não adianta começar daqui, tem que voltar lá do início, tá bom? Na aula 1. E quem não sabe nem da aula 1, volta lá nas explicações da escola, tá bom? Vamos lá, combinação simples, agora já vai ficar um pouquinho diferente. Primeiro vamos direto para os exemplos, para depois eu explicar a fórmula. Está dizendo assim, dado o conjunto I, A, B, C e D, esse conjunto tem 4 elementos. Quais são? O A, o B, o C e o D. Quantos grupos de 3 elementos eu consigo formar? Ou seja, eu quero pegar esses 4 elementos aqui e formar grupinhos de 3 em 3 letras. Quantos eu consigo formar? Eu posso formar um grupinho com 3 letras com A, B, C. Eu posso formar com A, B, D. Posso formar um grupinho de 3 letras com B, C e D. Eu posso formar um grupinho de 3 letras com C, D e A. Tem mais formas que eu posso embaralhar? Não. Eu não posso formar um grupinho, por exemplo, com B, C e A. Ah, mas não aparece aqui. Mas B, C e A é o mesmo grupo de A, B e C. Tá vendo? Tem os mesmos elementos dentro do grupo. Então, A, B, C e B, C e A é o mesmo grupo. Eu não posso repetir grupos. É a mesma coisa que eu for viajar para uma palestra, quero levar 3 alunos da 3001. A Fernanda, o Márcio e o Luiz Paulo. Leva eles 3. Aí quem eu coloco no carro primeiro? Primeiro entra a Fernanda, depois entra o Luiz Paulo, depois entra o Márcio. Aí depois não. Aí depois no outro dia vai entrar o Márcio, o Luiz Paulo e a Fernanda. Vai haver diferença? Nesse grupo de 3 alunos, se eu embaralhar eles 3 de forma diferente dentro do carro? Claro que não vai haver diferença. Então, a mesma coisa para essas letras. A, B, C, B, C e A, a mesma coisa, tá bom? Não posso repetir os mesmos elementos, mesmo que sejam embaralhados. Mas, enfim, quantos grupinhos de 3 elementos eu consigo formar? O ABC, ABD, BCD, CDA. Eu consigo formar 1, 2, 3, 4 grupos de 3 elementos. Tá bom? Só que, vamos para esse aqui. E quantos grupos de 2 elementos eu consigo formar? Com esse conjunto aqui. Eu consigo formar o AB, 2 elementos agora. O AC, AD, o BC, o BD e o CD. Tá vendo? Eu consigo formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Só que se fosse um grupo com 50 elementos e eu quisesse formar vários grupinhos de 3 elementos. Ou como um exemplo melhor. Tem na turma da 3001 tem 40 alunos. Eu quero formar vários grupos de 3 alunos, embaralhar de várias maneiras possíveis. Quantos grupos de 3 alunos eu consigo formar? Não tem como a gente fazer isso de cabeça, que dá uma conta que ninguém acerta. Então, para isso que existe essa fórmula. CNP igual a N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Como assim? N é a quantidade de elementos que tem no grupo. Nesse caso aqui, tem 1, 2, 3, 4 elementos. E P é a quantidade de elementos em grupos. Como assim? Grupos de 3 elementos, grupos de 4 elementos que eu posso formar. Assim. Aí vamos lá para essa fórmula aqui. Tá vendo? Eu formei 1, 2, 3, 4. Para ver que no final vai dar 4. Tá vendo? Então, nesse caso aqui. Quantos grupos de 3 elementos eu consigo formar com um grupo de 4 coisas? Como que eu vou fazer isso? Escreva a fórmula. O N sempre vai ser o maior número, tá bom? E o 3 sempre vai ser o menor número. Na verdade, o primeiro número sempre vai ser o total de elementos que tem no grupo. E o segundo número, que sempre vai ser o menor, vai ser quantos elementos pode ter no meu grupo. Então, eu quero fazer uma combinação dos 4 elementos, eu quero formar grupinhos de 3 em 3, tá vendo? Então, vamos lá. Esse aqui sempre é um N, esse aqui sempre é o P. Então, eu substituo, tá vendo?
Onde tiver N, eu coloco 4. 4, 4, 4, 4. Onde tiver P, eu coloco 3. 3, 3, 3 em 3. 3 e 3. Agora é só fazer a conta. 4 fatorial. 4 menos 3, 1. 1 fatorial e nada. Nem precisava nem estar ali. Sempre vai dar 1 no final. E faço igual eu fiz naquele dos anagramas. 4 vezes 3. Paro sempre no maior número de baixo. Corto. 1 fatorial vai dar 1. 4 dividido por 1 dá 4. Então eu tenho 4 grupos com 3 elementos. E quantos grupos de 2 elementos eu consigo formar? Então o que eu vou fazer? A partir dos 4 elementos que eu tenho lá, eu quero formar vários grupinhos de 2 em 2 com 4 elementos. Então não pode esquecer. O maior número sempre vai ser o N, o menor número sempre vai ser o P. E substituo, igual eu fiz aqui em cima, tá vendo? Onde tiver N, eu fui direto para a conta, vamos vir para cá. Onde tiver N, eu coloco 4. N, 4, 4. Onde tiver P, eu coloco 2. 2 e 2. 4 menos 2, 2. 2. Tá vendo? Tá aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. 2 de cima, 2 de baixo eu corto. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 dá 6. Então eu consigo formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 elementos no total. Sabendo disso, vamos para os exemplos mais elaborados. Uma comissão de 3 membros deve ser escolhida dentre 7 pessoas. Tem 7 pessoas, vai ter que formar grupos de 3 em 3. Assim. De quantos modos pode escolher essas pessoas? Eu posso fazer essa comissão. De quantos modos eu posso pegar essas 7 pessoas e formar vários grupinhos embaralhados de 3 em 3 pessoas? Então eu vou fazer uma combinação. Das 7 pessoas eu vou formar grupinho de 3. Escreva a fórmula. Onde tiver, não pode esquecer que o primeiro é N e o segundo é P. Onde tiver N eu coloco 7. Onde tiver P eu coloco 3. Tá vendo? 7 fatorial, 3 fatorial. Dentro do parênteses, 7 menos 3, 4. E faço a continha. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Paro sempre no maior número. Corto cima, corto baixo. 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. 3 fatorial não é 3 aqui não. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 6. Divido, consigo formar 35 grupos de 3 pessoas. Agora aqui. Vamos lá. Uma comissão de 4 homens e 3 mulheres deve ser escolhida dentre 6 homens e 5 mulheres. De quantos modos diferentes pode ser formado. Ou seja, eu vou fazer uma comissão. Nessa comissão tem que ter lá 4 homens representando e 3 homens representando. Desses 6 homens eu vou escolher 4. Dessas 5 mulheres eu vou escolher 3. Quantos grupinhos de 4 homens eu consigo formar utilizando esses 6? É isso que está perguntando. Quantos grupinhos de 3 mulheres eu consigo formar utilizando essas 5? Então, eu vou fazer separado, homem e mulher. Vou fazer uma combinação dos 6 homens, eu vou formar grupinho de 4. Uma combinação das 5 mulheres, eu vou formar grupinho de 3. Eu vou fazer uma conta para cada um aqui. Escreva a fórmula dos homens. Onde tiver N, não pode esquecer, ó. NP. NP. Se eu botar PN, eu erro tudo. Sempre o maior número vai ser o N, o menor número vai ser o P. Onde tiver N, eu coloco 6. Onde tiver P, eu coloco 4. Ó. 4 menos 6 menos 4, 2. 6 vezes 5, paro no 4. Corto cima e embaixo, 30. 2 fatorial, divide 30 por 2 deu 15. Então, eu consigo formar 15 grupos de 4 homens. Bom, agora aqui. 5 fatorial, 3 fatorial, tá vendo? Onde tiver N eu coloco 5, onde tiver P eu coloco 3. 5 menos 3, 2. 5 vezes 4 vezes 3, corto cima e embaixo, 3 fatorial com 3 fatorial. Sobra-me 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 2 fatorial vai dar 2 vezes 1, vai dar 2, dividido por 2 deu 10.
consigo formar 10 grupos de 3 mulheres utilizando as 5. Qual é a resposta? Vou formar um grupo com 15 homens, grupos de 15 homens e grupos de 10 mulheres. 15 vezes 10, 150 grupos. Façam os exercícios da aula 3.